Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós estamos aqui mais uma quarta-feira para nós meditarmos na Palavra de Deus e estudarmos a Bíblia, termos o nosso momento de estudo bíblico para que o Senhor enriqueça os nossos corações, enriqueça as nossas vidas, enriqueça o nosso conhecimento com a sua doce presença. Eu convido você a fechar os seus olhos para junto nós podermos orar e buscar a presença de Deus nesse instante e depois nós darmos sequência ao nosso estudo bíblico. Senhor, nós te engrandecemos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, para sermos edificados pelo poder da tua santa palavra. Senhor, que o Senhor verdadeiramente fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas e que este estudo seja transformação para o nosso coração, transformação para a nossa mente e que esse tempo que nós estamos vivendo seja superado para a honra e glória do teu santo nome com a sua doce presença nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. É assim que nós oramos, te bendizemos e exaltamos, pedindo que o Senhor me conduza, Pai, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para poder ministrar esse estudo bíblico a cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo e que ainda irão assistir esta mensagem. Em nome de Jesus que eu oro e te clamo. Amém. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre a vontade de Deus. Essa mensagem que eu vou trazer aqui é uma mensagem fruto de uma das minhas aulas de aconselhamento bíblico, no treinamento de aconselhamento bíblico da ABCB Brasil, lá em Águas de Lindóia. Uma mensagem que falou muito ao meu coração da aula ministrada e que eu gostaria de compartilhar ela também com cada um dos irmãos. O estudo bíblico está baseado em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 17, onde diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu e você somos cristãos. Se nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que para nós não nos tornarmos insensatos, é necessário que nós conheçamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas conhecer a vontade de Deus não é suficiente. Nós temos que conhecê-la e exercitá-la, praticá-la. É necessário que eu e você pratiquemos a vontade de Deus e não nos tornemos insensatos. Mas a grande pergunta é, pastor, como conhecer a vontade de Deus? Essa pergunta eu diria que é um dilema que faz parte da vida de adolescentes, jovens, adultos, idosos, até mesmo de crianças. Conhecer a vontade de Deus é um tema muito debatido, relativizado, e é um tema que inúmeras vezes angustia os nossos corações, porque quem não quer viver debaixo da vontade de Deus? Afinal, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E viver debaixo dessa vontade é sinal de que nós estamos submissos ao senhorio de Cristo Jesus. Mas como conhecer essa vontade? E mais do que isso, qual a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou ainda, nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas como descobri-la? Esses questionamentos, inúmeras vezes, nos gera insegurança e também medo em nossos corações. Insegurança porque, às vezes, nos questionamos, será que estamos fazendo a coisa certa? Ou medo no sentido, eu vou sofrer se eu não estiver no centro da vontade de Deus. Porque estar no centro da vontade de Deus, ainda que nos atinja sofrimento, é a convicção que a paz de Deus nos dá por saber que Ele está cuidando de nós, diferentemente do sofrimento fora da vontade de Deus. Mas nós vivemos num mundo onde inúmeras vezes nós temos os métodos que são errados em relação ao descobrimento dessa vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nós temos aquelas pessoas que buscam a vontade de Deus através de profecias, através de sonhos, através de visões, através do sentimento de paz no interior do coração. Inúmeras vezes a gente diz assim, bom, se você sente paz, então você
com certeza está fazendo a vontade de Deus. Inúmeras vezes nós agimos desta forma e eu não quero dizer que isto é uma forma ineficaz ou errada de buscar a vontade de Deus, mas eu quero afirmar que estas formas são formas que não podem ser tomadas como base, como pressuposto para sabermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós usamos a desculpa inúmeras vezes de orar, usamos a desculpa inúmeras vezes de Deus nos revelar em sonhos, de fazer inclusive testes com Deus ou falar da paz em nosso coração como justificativa para nós não nos aprofundarmos nas Escrituras ou nós não orarmos a Deus enquanto lemos a palavra e procurando a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso inúmeras vezes é para justificar nossa preguiça de não buscar na palavra de Deus aquilo que Deus tem para as áreas das nossas vidas. Eu costumo dizer, quando as pessoas dizem que quando nós sentimos paz é porque nós estamos sendo a vontade de Deus, eu fico me questionando se Jesus Cristo, no Getsêmani, ele estava com um sentimento de paz, sereno e tranquilo, como nós inúmeras vezes afirmamos. Jesus, no Getsêmani, ele estava angustiado, suando sangue e clamando a Deus para que fosse retirado dele aquele cálice. E ainda assim ele estava no centro da vontade de Deus. Por quê? Para estar no centro da vontade de Deus, em primeiro lugar, nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. E em segundo lugar, nós não podemos ser guiados pelas nossas próprias convicções. Nós temos que tomar todas as nossas decisões pautadas sempre nas Escrituras. E nós não podemos ser impulsivos nas nossas decisões. Inúmeras vezes eu tenho a tendência de agir na impulsividade. E Deus a cada dia tem me ensinado a acalmar o meu coração, aquietar o meu coração na presença dEle. Conforme diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É sinérgico. Quanto mais nós nos aquietamos, mais nós nos conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aquietamos. Então, nós não podemos ser impulsivos nas nossas decisões diárias somente porque a pressa nos chama, mas nós precisamos ser autênticos nas decisões, ter decisões firmadas nas Escrituras, nas rochas, para sabermos que, ainda que soframos, ainda que passamos por dificuldade, por luta, por dor, nós tenhamos a consciência, a convicção de saber que aquilo é o que Deus tem para a minha vida. É por isso que as decisões nossas no dia a dia não podem ser decisões impulsivas, mas decisões pautadas na palavra, pautada na palavra de Deus, na Escritura revelada e não meramente nos nossos sentimentos. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas nós devemos ser guiados pelas nossas convicções. E essas convicções, elas estão firmadas nas Escrituras sagradas. E, além disso, nós também precisamos entender que nós precisamos de paciência. A impulsividade em responder às circunstâncias das nossas vidas está intimamente ligado também à nossa falta de paciência. Por quê? Se por um lado nós temos a preguiça de buscar o que Deus tem para as nossas vidas através das Escrituras, pelo outro lado nós temos a falta de paciência, de esperar, de pesquisar ou de procurar ajuda para saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente fala de vontade de Deus, nós precisamos compreender que nós temos dois diferentes aspectos da vontade de Deus. O primeiro aspecto da vontade de Deus é a vontade diretiva, ou seja, é aquela vontade que ela é muito clara, ela é muito fácil de ser entendida. É a vontade de Deus revelada na Bíblia. É a vontade de Deus que nós só podemos encontrar aqui nas Escrituras Sagradas e que é direto nos seus mandamentos. Como, por exemplo, não adulterarás, não pode mentir, não podemos cobiçar, não podemos amar ao dinheiro. Tudo isso são as vontades já reveladas que estão muito claras nas Escrituras e que se nós abrirmos as Escrituras, nós vamos ver os mandamentos, nós vamos ver aquilo que está revelado e nós devemos simplesmente botar em prática. Essa é a vontade diretiva. Mas nós temos uma segunda vontade, que é a vontade decretada. Ou seja, a vontade soberana de Deus, que é a vontade final, a vontade eterna, que é aquilo que Ele não colocou nas Escrituras, mas Ele tem domínio total sobre essa vontade. E nós só descobrimos essa vontade à medida que nós vivemos ela ou depois que nós passamos por ela.
Você já deve ter ouvido aquela expressão do tipo, lá na frente você vai olhar para trás e você vai entender aquilo que você venceu e você vai ter um aprendizado, certo? Isso é o sinal de que Deus, em sua soberania, Ele está conduzindo as nossas vidas, Ele está guiando as nossas vidas e nós estamos vivendo, nós estamos construindo a história debaixo dessa vontade decretada, debaixo dessa vontade soberana. E, embora nós não tenhamos essa vontade revelada objetivamente nas Escrituras Sagradas, nós temos, através das Escrituras Sagradas, princípios para nós colocarmos em prática em nosso dia a dia, à medida que nós construímos aquilo que o Senhor tem já decretado e tem guiado soberanamente as nossas vidas. Então nós temos dois tipos de aspectos da vontade de Deus. Em primeiro lugar, a diretiva, aquilo que está revelado, aquilo que está aqui, muito claro, a gente leu e pronto. E, em segundo lugar, a vontade decretada ou vontade soberana, que através da leitura das Escrituras, nós temos princípios bíblicos para aplicar na nossa vida cotidiana, certo? Por exemplo, não entendi, pastor, me explica isso. Ok, vou te explicar. Você, obviamente, todo dia tem que ir para o seu trabalho. Você tem roupa para você vestir. Ou você vai todo dia trabalhar com o seu smartphone. A Bíblia ela não fala de smartphone. A Bíblia, ela vai te dar princípios em como relacionar com aquele smartphone de uma forma que glorifique a Deus, através do conteúdo que você digita, do conteúdo que você assiste, do conteúdo que você envia, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, sites que você acesse, por aí vai. A roupa que você vai vestir, você tem princípios bíblicos para te direcionar como é uma roupa que glorifica o nome de Deus, seja você homem, seja você mulher. Se você está no seu ambiente de trabalho, você tem uma reunião, naquela reunião você vai ter circunstâncias, situações que você vai ter que colocar princípios bíblicos na sua vida para você não desviar da sua fé, não desviar do seu cristianismo, não desviar da vontade de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos entender que essa vontade decretada, a vontade soberana, ela tem que ser vivida diariamente baseada nos princípios. Mas a grande questão é que eu e você precisamos guiar as nossas vidas baseado na vontade de Deus que foi revelado, nos princípios de Deus que foi revelado, nos princípios de Deus que estão nas Escrituras, na vontade de Deus também que já está aqui de forma direta para nós. Nós inúmeras vezes buscamos aquilo que não foi revelado. Por exemplo, é muito comum no meio dos adolescentes, dos jovens, falar assim, é da vontade de Deus que eu namore aquele rapaz? É da vontade de Deus que eu namore aquela menina? Isso é da vontade de Deus? A pergunta melhor deveria ser, por que não é da vontade de Deus? Porque se eu tenho as Escrituras Sagradas, que ela não me revelou de forma direta, ela me revelou de maneira que ela tem os seus princípios para eu aplicar no namoro. E a partir do momento que eu compreendo esses princípios bíblicos, eu vou saber responder o porquê não ser da vontade de Deus, de eu namorar aquele rapaz ou aquela garota. Ou porque é da vontade de Deus que eu namore aquele rapaz, aquela garota. Inúmeras vezes nós vivemos sempre no imaginário, sempre no místico, sempre naquilo que nós não estamos vendo. Mas o nosso desafio como cristãos, como discípulos de Jesus, é construir a nossa vida baseado na vontade diretiva, na vontade revelada de Deus. E quando nós nos depararmos diante de situações que a vontade direta, a vontade revelada não está clara, nós temos a vontade soberana, a vontade decretada, que ela é construída nas nossas vidas na medida que nós construímos ela com os princípios do Senhor Jesus para cada um de nós. Então, diante disso, eu quero dar para você nessa noite 5 conselhos para você compreender a vontade de Deus para a sua vida e para que eu também compreenda a cada dia mais a vontade de Deus para a minha vida. Nós somos desafiados a construir a nossa vida pautada nas Escrituras, se não for de forma direta, através dos seus princípios. Então, o primeiro conselho eu quero dizer para você baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
O primeiro conselho que eu quero te dar baseado nesse versículo é: reconheça que a Bíblia é útil para nos capacitar a viver dentro da vontade de Deus. Reconheça isso. Não tem como sermos cristãos, não tem como sermos discípulos, se nós não reconhecemos as Escrituras Sagradas como nossa regra de fé e regra de prática. Se nós não reconhecermos que a Bíblia ela é atemporal, ela era do passado, ela é do presente e ela é do futuro. Nós também precisamos entender e compreender que a Bíblia, ela nos corrige. A Bíblia, ela nos faz ser mais parecido com Jesus, mas não é algo místico. É algo que eu leio, eu absorvo no meu coração e agora eu sou desafiado a colocar em prática. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia, ela tem as respostas para que vivamos a vontade de Deus nas nossas vidas, para vivermos os princípios de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, em primeiro lugar, reconheça que a Bíblia, ela é útil para nos capacitar a viver dentro da vontade de Deus. Ela é autoridade, ela é autêntica, ela é viva. E a Bíblia é um livro precioso, porque nós temos a oportunidade de lê-la com o autor presente dentro dos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, eu quero falar com você aquilo que está registrado no Salmo, capítulo 5, versículo 8. Salmo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. E também o Salmo 31, versículo 3, diz o seguinte: Sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guie-me. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ore sobre o assunto. O Senhor é o Deus que sonda nossas mentes e corações. É o Senhor que nos dá livre acesso através de Cristo Jesus em tempo e fora de tempo. Nós temos Deus disponível para nós 24 horas por dia. Por que não orarmos? Por que não buscarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nos prostrando diante dEle em oração, clamando a Ele? Ontem mesmo eu estava querendo fazer uma compra e eu estava querendo comprar uma coisa para mim e eu estava em dúvida em relação se eu comprava ou não. Uma pessoa virou para mim e falou assim: você já orou sobre? E aí eu me dei conta que eu ainda não tinha orado. E eu fui orar. Eu sabia os princípios da palavra. Eu tinha condição de fazer a compra, eu tinha como comprar, mas eu precisava orar. E eu orei e falei: Deus, o Senhor sabe da minha motivação em querer comprar. O Senhor sabe que eu tenho condições de fazer essa compra. Mas agora eu quero que o Senhor mostre para mim se isso é realmente necessário, se é realmente momento. Se eu estou comprando como algo supérfluo ou como algo que o teu nome será glorificado. Eu orei, porque o Senhor é o Deus que sonda a minha mente, sonda o meu coração, e Ele me instrui nos seus caminhos. Então, em segundo lugar, ore, gasta tempo em oração. Se em primeiro lugar você deve procurar princípios e a vontade também revelada aqui nas Escrituras, e os princípios dessa vontade também para as circunstâncias, em segundo lugar, isto não é suficiente, gaste tempo em oração. Ore, se prostre diante de Deus, porque Ele está disposto a nos ouvir e também falar aos nossos corações. Em terceiro lugar, assim diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Paulo, em 1 Coríntios, diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 12: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe o que é isso? Analise situações de maneira bíblica. Esse ponto está intimamente ligado com o ponto 1. Porque se em primeiro lugar eu preciso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, através desta crença eu sou dirigido ao ponto 3, que é o quê? Pegar as circunstâncias e as situações e analisar de forma bíblica. Como, por exemplo, talvez você tenha chegado à sua casa depois de um dia desgastante e você está estressado. Você está estressado e você vai chegar a ponto de explodir com seus familiares. Mas aí você lembra que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela disse que dentro de nós tem o fruto do Espírito Santo. E que uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então você analisou a situação, viu que você iria explodir, viu que você iria estressar e você se domina. Você se domina não pela sua própria força, mas porque dentro de você
existe o Espírito Santo de Deus que te capacita a ter o domínio próprio e não explodir com seus familiares. Assim é diante de todas as circunstâncias, assim é diante de inúmeras situações que nós vivemos. Nós temos a palavra de Deus, cabe a nós praticá-la. Então, diante das circunstâncias do dia a dia, analise as situações de maneira bíblica e coloque-as em prática. Esse ponto é fundamental, porque inúmeras vezes nós, pastores, escutamos assim: ah, pastor, esse pecado está me corroendo, eu não consigo. Quando nós falamos que nós não conseguimos, nós estamos negligenciando, abominando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Porque as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, e antes Ele foi tentado por todas as coisas à nossa semelhança, para que nós nos acheguemos diante dele, do trono da graça, para acharmos socorro em qualquer tipo de ocasião e ocasiões oportunas. Então, quando eu e você não conseguimos analisar as situações, ou melhor, analisamos as situações, pecamos e ainda usamos a justificativa que nós não damos conta, nós estamos banalizando o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário por nós. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele também nos capacitou para enfrentar os nossos pecados. É por isso que eu e você devemos, em primeiro lugar, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Em segundo lugar, orar sobre as situações, sobre os assuntos. Em terceiro lugar, analisar as situações de maneira bíblica. Mas eu também quero deixar aqui o quarto conselho. O quarto ensinamento está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. E depois Provérbios 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Em quarto lugar, busque conselhos. A vida cristã ela não foi feita para ser vivida sozinha. A vida cristã ela foi feita para nós vivermos em corpo, em comunidade. Então, busque ajuda, busque conselhos. Mas busque conselhos não de qualquer pessoa. Busque conselho de pessoas que você sabe que irá te aconselhar de maneira bíblica, de maneira real, de maneira verdadeira, de maneira sincera diante de Deus. Não é sobre qualquer conselho. Eu não estou falando que você tem que sair por aí perguntando para todo mundo o que você tem que fazer, ou o que você tem que deixar de fazer, para você ter discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu estou falando que você deve procurar apoio, conselhos, a ajuda de pessoas que vão te aconselhar de maneira correta, de maneira bíblica, que vai te instruir segundo o propósito de Deus, segundo o caminho de Deus. E isso significa humildade, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade e nós precisamos compreender que a vontade de Deus, ela também se revela a partir do momento que eu e você buscamos conselhos, buscamos ajuda. Mas, em quinto e último lugar, eu quero deixar também para você Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13, diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará as contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Sabe o que eu quero dizer sobre isso? Em quinto lugar, se existe dúvida no seu coração, evite. Não faça. Sabe o que você faz? Continue buscando a palavra de Deus, continue orando, continue analisando a situação de maneira bíblica e busque conselhos. Não precisa ser impulsivo, não precisa ir com pressa. Nós precisamos aprender a ter paciência, porque paciência é uma das características e virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar conselhos, nós precisamos orar mais, analisar melhor as situações, e também crer que a palavra de Deus ela é autoridade para as nossas vidas. Quando nós assim fazemos, nós vamos entender de fato o engano que há dentro dos nossos corações. Nós vamos compreender o real desejo dos nossos corações.
Nós vamos compreender o que de fato está nos atraindo e o que nós devemos evitar em cada uma das opções que estão à nossa frente para as decisões que nós temos que tomar. Porque se nós queremos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos buscar a vontade de Deus revelada, através dos seus decretos aqui revelados, através dos seus princípios aqui revelados, vivendo naquilo que nós temos, aqui presente, e assim vamos construindo a nossa vida, e não buscando o imaginável, não buscando aquilo que ainda está por vir, porque aquilo que está por vir pertence somente ao Senhor. Eu lembro de uma passagem bíblica assim. O apóstolo Paulo, quando em Atos capítulo 16, ele caminhava em direção à Ásia para plantar uma igreja. E eu gosto muito dessa ilustração porque é assim que nós devemos viver. Ele simplesmente foi. No meio do caminho, um varão galileu disse para ele: Paulo, volte, e você vai para Macedônia. E foi onde ele plantou a igreja de Filipenses, na cidade a igreja de Filipos, e que ele tem a sua carta para os filipenses. Sabe o que isso que mostra? Que Paulo, ele construía a sua vida baseado naquilo que estava revelado. Ele tinha um decreto, ele tinha uma ordem. Qual que era a ordem? Vá fazer discípulos. Vá fazer discípulos para todas as nações. Vá pregar o Evangelho. Ele foi para a Ásia. Mas no meio do caminho, o Espírito Santo, através do varão galileu, apareceu a ele e o direcionou para a Macedônia. Assim é a nossa vida. Vivermos de acordo com aquilo que temos, com aquilo que é palpável, com aquilo que está revelado, aquilo que é princípio. E aquilo que ainda há de acontecer e que Deus quer nos usar, Ele vai nos endireitarmos para a rota dEle, caso um dia, ainda que a gente tome decisões pautadas nas palavras, nós ainda não caminhemos segundo aqueles propósitos que Ele tem para cada um de nós. Deus tem propósitos para mim e para a sua vida, basta nós querermos exercitá-lo. Portanto, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Ore sobre os assuntos. Terceiro lugar, analise situações de maneira bíblica. Quarta, busque conselhos. Em quinto, se tiver dúvida ainda, evite, porque o que provém de dúvida é pecado. Que assim Deus nos abençoe e que nos ensine que a vontade dEle para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que essa vontade, ela está aqui para cada um de nós desfrutarmos dela e vivermos em abundância na sua presença, até que Cristo nos até que Cristo volte e venha nos buscar. Que Deus abençoe cada um de nós e que esse estudo seja aplicado em nossas mentes e corações, em nome de Jesus.